O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu dos céus. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu dos céus? Jesus respondeu: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bom, pois este evangelho que nós escutamos hoje é continuação do evangelho que nós escutamos semana passada. Jesus está falando de ser Ele o pão de vida. E o evangelho de hoje começa onde terminou o evangelho da semana passada. Os judeus estavam escandalizados porque Jesus tinha dito que era o pão vivo descido do céu. E claro, eles perguntavam: como este desceu do céu? Como assim? Se nós conhecemos seu pai, sua mãe, nós sabemos que Jesus vem de Galileia, de Nazaré, etc. E aí Jesus, ele não vai para trás, não se retrata, não tenta dizer: oi, pessoal, é apenas um símbolo. Ele dobra a aposta e termina o evangelho dizendo: é o pão que eu vou dar para vocês, que dá a vida eterna, é a minha carne. Então, lógico, aí se gera uma grande polêmica. Então, o tema de hoje é, sem dúvida, a Eucaristia e, mais ainda, a presença real de Deus na Eucaristia, de Jesus Cristo na Eucaristia. Recentemente, acho que 2 semanas atrás, tivemos o Congresso Eucarístico lá nos Estados Unidos. Foi um evento muito bonito em Indianápolis, muito grande. Mais de 50.000 pessoas para falar da Eucaristia, para adorar a Eucaristia. Porque a Eucaristia está no centro da vida da igreja. A Eucaristia está no centro da vida cristã. Lá estava Jonathan Roumie, este ator, ¿no?, de Hollywood, ¿no?, que representa a Jesus. Ele não é de Hollywood, na verdade, não? Mas ele representa a Jesus no filme, no seriado de Chosen. Não? Já ficou famoso este Jonathan Roumie. Pois bem, ele andava com uma camiseta branca que dizia: se é um símbolo ao inferno com ela. Não? It is a symbol, não? To hell with it, ¿no?, dizia a camiseta. Essa história, isso tem uma história. Resulta que uma escritora americana que se chama Flannery O'Connor, ela é muito católica, ela tem muitas novelas, é famosa lá. E aí, uma vez, em uma ocasião, alguém falou para ela: olha, esse símbolo que vocês têm do pão eucarístico é muito belo. E ela teria respondido com essa frase, não? Se isso é apenas um símbolo ao inferno com ela, não me interessa. Realmente, tem uma pesquisa que diz que 70% dos católicos não acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia.
Imagina, isto é algo muito importante. Como não acreditar na presença de Cristo na Eucaristia e ao mesmo tempo dizer que somos católicos? Não dá. Isto é o centro de nossa fé. Este é o milagre mais grande que Jesus fez na sua vida e o presente mais importante que ele deixou à sua igreja. É a presença de Deus em cada Santa Missa, em cada sacrário, em cada lugar, em cada igreja, em cada canto do mundo onde está um sacerdote e consagra o pão e o vinho, aí Deus, em pessoa, corpo, alma e divindade se fazem presente. Então, nós temos que meditar, tentar compreender este grande mistério da igreja, e é o que me proponho hoje nesta homilia. Eu acho que basta comentar o evangelho que nós estamos lendo neste momento, o capítulo 6 de João. Primeiro, como dizia, essa polêmica sobre Jesus ter descido do céu. Aí então Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, Jesus é ainda mais provocador. Sabe, em muitas oportunidades, Jesus falava com imagens, com símbolos. Ele dizia, por exemplo, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, eu sou a videira verdadeira. E óbvio, a gente não está pensando que Jesus é uma videira, que Jesus é uma porta. Não, são imagens, que Jesus está feito de fotões de luz, não? Eu sou a luz do mundo. Não, óbvio, é uma imagem. Jesus muitas vezes falava em imagens. Quando ele começou a falar do pão do vinho, do pão de vida, os judeus lo interpretaram desse jeito. O problema não era que ele disser que era o pão de vida. O problema era que dizia que descia do céu. Como que desceu do céu? Aí estava a polêmica. Mas Jesus então dobra a aposta e ele afirma: não, esse pão do que eu estou falando, que desceu do céu, é a minha carne. E eu não apenas desci do céu, mas eu vou dar a minha carne, o meu sangue, como alimento para vós. Então, diz o Evangelho, continuando no versículo 52, houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Claro, esto parecia uma cena horrível. Como que vamos comer a carne dele? Imagina. Era algo realmente espantoso. Como não podiam eles entender que Jesus insistisse nisso. Aí então, Jesus ainda vai mais em fundo. E ele repite: em verdade vos digo. Sempre que vocês escutam Jesus começar uma frase dessa maneira, é porque ele vai declarar algo muito importante e algo muito solene. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Jesus não está, ele está insistindo em la literalidade de suas palavras. Ele não está querendo dizer, pessoal, isto é um símbolo. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter dito: a verdade, comer minha carne, beber meu sangue, significa escutar, não? Os meus ensinamentos, não? Ser alimentado por meu corpo significa colocar em prática os ensinamentos que eu estou dando para vocês. Mas ele não faz isso. Ao contrário, ele insiste na literalidade de suas palavras. E por isso causa um grande escândalo. Esse vai ser um dia muito especial na vida e no ministério de Jesus. Eu diria, é um ponto de inflexão na vida de Jesus, porque nesse momento muitos judeus abandonam Jesus. Eu gostaria de parar aqui um momento e fazer um comentário quando Jesus disse que a sua carne, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós. Duas anotações sobre este texto de Jesus. A primeira: isto não é só uma coisa, digamos, escandalosa para os judeus por fato de comer o corpo de alguém. Isso já estava mal. Mas isto, desde o ponto de vista da lei mosaica, é ainda um sacrilégio, porque
a lei mosaica proibia comer a carne junto com o sangue dos animais que sacrificavam, por exemplo. Você tinha que separar, porque o sangue era onde residia a vida. A gente tinha que matar o animal e esperar que o sangue saísse dele. Mas não tomar as duas coisas juntas. E Jesus não só afirma que temos que comer seu corpo, mas temos que beber seu sangue também. Que coisa, que é isso? E outra anotação interessante é que Jesus, são os verbos que Jesus usa. Quando ele fala por primeira vez de que temos que comer o seu corpo, ele usa a palavra grega que está no Evangelho de João, não? Fago. Fago significa comer. Aí vem a palavra, por exemplo, antropófago. ¿Qué significa antropófago? Antropo significa homem, fago significa comer, que come homem, ¿no? O sarcófago. ¿Qué significa sarcófago? Sarx significa carne y fago significa comer, que come carne. Eso significa un sarcófago. Muito bom. Jesus usa a palavra fago. Vocês têm que fago meu corpo. Tem que comer o meu corpo. Quando começa a discussão e todos os judeus estão escandalizados, ele repite. Mas já não usa a palavra fago. Ele usa a palavra troglo. E troglo, daí vem nossa palavra troglodita, significa comer com ansiedade, comer, masticar. É um verbo muito, digamos, visual, não? Masticar, devorar seria. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês não escutaram mal, vocês escutaram bem sim. Mais ainda, eu digo, vocês não têm que comer, vocês têm que devorar, vocês têm que desejar com profunda intensidade comer meu corpo, beber meu sangue, porque senão não tereis vida em vós. Está vendo o que Jesus fala? Ele é muito consciente do que está fazendo. E de fato, nós escutamos no Evangelho que muitos se escandalizaram, muitos le abandonaram. Eles diziam, duras são estas palavras, quem pode ouvi-las? Terão pensado, não, este rabino perdeu a cabeça. Como é possível que ele nos vai dar a comer seu corpo, seu sangue? Isso vai contra todos os princípios e a lei mosaica que nós temos aprendido. E então, o Evangelho de João comenta que a partir daquele dia, muitos deixaram de seguir Jesus. Inclusive, Jesus, ele não retrocede, ele não tenta dar uma explicação, ele quer que os apóstolos, os discípulos, as pessoas que le vão seguir, acreditem nele, mesmo não entendendo o que Jesus quer dizer. É interessante isto. Vocês têm que confiar em mim. Não confiar apenas na sua razão. Não confiar apenas em lo que vocês conseguem entender. Confia em mim, eu sou muito mais grande e poderoso. Essa é a atitude de Jesus. Por isso, querem ir embora. Jesus los deixa ir embora. Aí então ele se volta para os discípulos e ele diz assim, também vós queréis marcharos, também vós queréis ir embora. E eles respondem, eles ficam meio confundidos, eu acho que realmente estavam muito assustados esse dia. E Pedro toma a palavra e responde, Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, em poucas palavras, Senhor, eu não entendi nada, mas nós confiamos em Ti. Essa é a fé que Jesus quer. Não que nós compreendemos, mas apesar de não compreender, nós acreditamos em você. Então, como digo, esse foi um ponto de inflexão, né? E Jesus realmente faz isso com toda a intencionalidade, porque ele fará um milagre muito grande no dia que institui a Eucaristia. Um tempo depois, quando estão já na última ceia, os apóstolos reunidos com Jesus, Jesus tomará o pão, partirá o pão e o distribuirá a seus apóstolos, dizendo, isto é o meu corpo. Aí eles lembrarão o discurso de Jesus, aí eles cairá a ficha e eles dirão, agora entendemos, isto é o corpo dele. Lembra que Jesus desafiou a todo mundo, dizendo que teríamos que comer seu corpo e beber seu sangue? Ele fez um milagre, este pão, este vinho, ele convertiu no seu corpo e no seu sangue. E Jesus disse, isto é meu corpo. Ele não está dizendo, isto simboliza meu corpo, isto representa meu corpo, isto faz conta de que é o meu corpo. Não.
Ele diz simplesmente, isto é o meu corpo. A partir desse momento, quem pode ousar, quem pode dizer, isto não é o corpo de Cristo? Máxime, depois de toda aquela explicação de aquele discurso do Evangelho de João. Aí tudo ficou claro para os apóstolos. E a primeira comunidade, já começando a percorrer a história da igreja, sempre acreditou na presença de Cristo na Eucaristia. Já, por exemplo, Santo Ignacio de Antioquia. Santo Ignacio de Antioquia é um bispo, um discípulo, um dos primeiros cristãos. Ele nasceu, imagina, no ano 35, ou seja, 2, 3 anos depois da morte de Cristo. E morreu 100 e pouquinho, não? Pois bem, Santo Ignacio de Antioquia, falando de algumas pessoas que não acreditavam em los cristãos, que não queriam unir-se aos cristãos, porque, claro, pensa que naquela época os cristãos eram uma minoria e as pessoas ouviam falar deles. Quem são os cristãos? E as pessoas respondiam, é um grupo, não, de judeus fanáticos, eles se reúnem por las noites, eles comem o corpo de alguém. Então, aí Santo Ignacio de Antioquia disse assim, eles se mantêm distantes da Eucaristia e da oração, porque não querem confessar que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, carne que sofreu pelos nossos pecados e foi ressuscitada pela bondade do Pai. Está vendo? Esse é um texto de Santo Ignacio de Antioquia, que era discípulo de João, do século I. Incrível, não? Pois bem, o século II, não? Ele morreu em 107, ao início do século II. Também outro grande bispo santo era São João Crisóstomo. Ele já é do século IV. Mas essa presença de Cristo na Eucaristia foi sempre uma fé e uma afirmação constante da igreja. São João Crisóstomo é o bispo também importante da igreja de Constantinopla, não? Ele dirá no século IV, o que é o pão senão o corpo de Cristo? Em que se transformam aqueles que o recebem? No corpo de Cristo, não muitos corpos, mas um só corpo. Porque todos comemos o corpo de Cristo e nos tornamos um só corpo em Cristo. Pois bem, sempre isso foi uma fé e uma devoção de todos os cristãos. Isso foi algo invariável desde que Jesus tomou o pão e falou, isto é o meu corpo. Aí eu quero pular agora até o Concílio de Trento, Santo Tomás de Aquino no século XIII. O Concílio de Trento é posterior, mas Santo Tomás no século XIII foi um dos grandes teólogos da igreja. Na verdade, ele não era só um grande teólogo, ele era também um grande devoto da Eucaristia. Ele passava horas e horas diante do sacrário. Ele escreveu mais livros do que você pode ler em toda a sua vida. Quando ele ficava seco, travado, não conseguia ir em frente com seus livros, que eram livros de estudo, não eram novelas, não? Eram livros de teologia. Então ele ia à Eucaristia, ao sacrário, dizem que botava a frente no sacrário e dizia, Senhor, ilumina-me, ajuda-me a continuar. Ele foi um grande santo e talvez o maior teólogo que a igreja teve em toda a sua história. Pois bem, Santo Tomás de Aquino também, ele confirma a presença de Cristo na Eucaristia. E ele recorre a um termo, ele desenvolve um termo, um conceito, que é o conceito da transubstanciação. O que significa isto da transubstanciação? Vamos entendê-lo usando uma palavra que é próxima dela, que é prima dela, que é a transformação. A transformação é quando muda a forma de algo. A forma significa os acidentes, as aparências. Mas o núcleo, a essência, a substância sigue sendo a mesma. Isso é uma transformação. Por exemplo, você vai ir a um jantar, então sua mulher vai ao cabeleireiro, compra um vestido, faz uma maquiagem, e de pronto, quando você vê ela, diz assim, pessoal, uau, quem é? Parece uma outra pessoa, está completamente transformada e belíssima. Pois bem, não se iluda, não, isso é a mesma pessoa, só que mudaram as aparências. Não, isso é uma transformação. Agora, transubstanciação é o oposto. Ou seja, no caso
de la transformación mudan las apariencias y se conserva a substancia. En la transubstanciación muda la substancia, aquilo que hizo mas se conservan as aparências, os accidentes. Então, quando nós consacramos o pão e o vinho, nós mudamos o que o pão e o vinho Isso já não é pão e vinho, é o corpo e o sangue de Cristo, alma e divindade. É Deus realmente, apesar de que as aparências, o gosto, o cheiro, o sabor, as formas externas são as mesmas. Está vendo? Então, a transubstanciação é isso, é um milagre que Jesus realizou, pelo qual muda a substância de algo, conservando as formas, as exterioridades. Então, esse foi o conceito que Santo Tomás de Aquino desenvolveu. Depois, no século VI, veio Lutero. Lutero, antes de la separação e de toda o cisma protestante, era um monge católico. Então, ele afirma que Jesus está de um jeito especial presente na Eucaristia. Só que Lutero não era Santo Tomás de Aquino, não sabia muita teologia e lo deixa desse jeito, não? Ele está de um jeito especial. Então chega Calvino depois e simplesmente apaga porque lhe parece muito ambíguo isso aí. Então os protestantes depois eles perdem todos os sacramentos por causa dessa falta de profundidade e falta de desenvolvimento do mistério da Eucaristia. E aí chegamos ao Vaticano II, que obviamente confirma, sim, a presença de Cristo na Eucaristia. São Paulo VI, hoje santo, tem um texto muito belo, não? Dizendo que Deus está presente na igreja de muitas maneiras. Não lembro exatamente as palavras, mas diz, Ele está presente quando nos pregamos em nossas palavras. Ele está presente quando ajudamos a um pobre, porque Jesus disse, quanto fizeis a uno destes pequenos, a mim fazeis. Ele está presente, enfim, quando oramos, não? Em comunidade, porque quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, aí estou eu em meio deles. Ele disse assim, Deus está presente, Jesus está presente na igreja de muitos jeitos, mas nenhum deles, tão excelente, tão alto, tão profundo, tão real como presença na Eucaristia. Isso é a maior maneira e a mais real, objetiva, na qual Deus, Ele em pessoa, está presente em meio de sua igreja. Como isto acontece? Como é que Deus se faz presente na comunhão, no pão e no vinho? Eu diria assim, pelo poder da palavra. Deus, quando Ele fala, quando Ele pronuncia uma palavra, Ele tem poder de que essa palavra realiza o que fala, faz uma transformação. Isto também acontece conosco, mas de um jeito muito limitado, não? Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem e eu volto da viagem e eu começo a contar para você todo o que eu fiz, digo, fuimos para tal lado, subimos aqui, descemos lá, tomamos um avião, fizemos todo o que ficou em um restaurante, etc. Não? Aí você usa as palavras para descrever. Essa palavra é simplesmente isso, uma descrição. É uma palavra tranquila. Agora, algumas vezes, a gente usa palavras para criar realidades. Por exemplo, um juiz. O juiz, depois de ler a defesa, depois de ler a acusação, depois de avaliar tudo, ele pega um martelo e bate na mesa dizendo culpado ou inocente. Quando o juiz pronuncia essa palavra, ele cria uma realidade. A partir desse momento, você é culpado e inocente. Se você é culpado, vai ir à prisão. Se você tem que apelar, vai ter que desenvolver um grande trabalho para que seja demonstrada a sua inocência. Mas se criou uma realidade jurídica neste caso, não? Se um juiz, um árbitro, por exemplo, em futebol, vão todos correndo aí, de pronto o árbitro pita, não? Apita e grita fora do lugar, todo mundo para, porque a partir dessa palavra a jogada já é inválida, já não podem continuar jogando. Está vendo? Às vezes as palavras que nós usamos, as usamos para criar realidades. Em Deus isto alcança sua expressão mais grande, mais profunda, infinita. Quando Deus criou o mundo, o que Ele fez? Ele pronunciou uma palavra. Ele fez assim, faça-se a luz. A palavra de Deus cria as coisas, cria cada um de nós. Por isso, quando Jesus
vai instituir a Eucaristia, ele pronuncia umas palavras e diz: isto é meu corpo, faze isto em memória de mim. E a partir daí, essa palavra transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. Este é o grande milagre que Ele nos deixou, e por isso que nós repetimos as palavras de Jesus. Nós, queridos irmãos, temos faltado e temos desrespeitado todos os mandamentos de Jesus, do primeiro ao último: amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar o dia santo do Senhor, honrar pai e mãe, cometer adultério, roubar, mentir, invejar. Todos os mandamentos nós temos faltado, mas o único mandamento que nós temos obedecido desde a criação da igreja, todo domingo até agora, é este que Jesus mandou aos apóstolos: faze isto em memória de mim. Isso sim, nunca tem faltado na igreja. Respeitar e consagrar e repetir essas palavras para que o milagre da criação do pão e do vinho e a conversão dele no corpo e no sangue de Cristo aconteça em cada Santa Missa e em cada igreja. Então, este é o grande mistério da nossa fé e nós temos que renovar esse mistério todos os dias. Daqui, hoje, quero aproveitar, antes de terminar, brevemente, só a parabenizar os pais, dado que hoje celebramos o Dia dos Pais. Parabéns, vocês têm uma missão muito grande, muito importante. Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai. No Antigo Testamento também existia isso. Deus era Pai de Israel, mas em outro sentido. Deus era Pai no sentido de que, assim como o Pai da terra gera o Filho, Deus tinha gerado, por dizer assim, o povo de Israel, o seu povo. Assim como o Pai da terra corrige, castiga o filho para educá-lo, assim também Deus corrige e castiga o povo de Israel para educá-lo. E nesse sentido se usava a palavra Pai no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, quando Jesus fala de Pai, está falando como um filho pequeno se dirige a seu pai, um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que nos ama com loucura. Esse é o Deus que Jesus nos revelou. Isso é muito bonito, isso é muito inspirador, mas tem um só problema. O problema é que quando nós nos dirigimos a Deus, quando nós pensamos em Deus como Pai, o fazemos através da experiência de nossos pais na terra. Isto é um problema, porque muitas pessoas podem dizer: se Deus é um pai como meu pai da terra, perdão, isso não é legal. Tem muitas pessoas que têm sofrido por causa de pais violentos, tem pais que são inconstantes, caprichosos, egoístas, egocêntricos, até violentos. Muitas pessoas, sabe, em troca de ter um problema contra Deus, na verdade, eles não têm um problema com Deus, eles têm um problema com seus pais. Mas pegam todas essas experiências ruins, essas frustrações, essas atitudes autoritárias e jogam isso em cima de Deus, porque a experiência de pai que eles têm é uma experiência ruim. Está vendo? Então nós pais, vocês pais, têm a responsabilidade, a missão de passar para seus filhos a experiência do pai que les ama, que é bondoso, que é justo, sim, que corrige, lógico, mas também que é perfeito e é amoroso, como é o Deus do Pai, como é o Deus do céu, o Pai do céu, não? Se eu, por exemplo, tive um pai caprichoso, que mudava de humor constantemente, então eu penso que Deus é também assim, que Deus é irracional, que Ele muda de humor e por isso que às vezes sofro e Deus esquece de mim. Se eu tive um pai que não era consistente, que fazia promessas e nunca las cumpria, será muito difícil para mim acreditar que Deus vai cumprir as promessas comigo. Se eu tenho um pai que, por exemplo, não era fiel ou simplesmente estava sempre ocupado em seu trabalho, então, e ele não me dava atenção, então eu vou tender a pensar que Deus também é assim, que Ele não escuta a minha oração, que Ele está muito ocupado o tempo todo. Está vendo? Nós precisamos ter uma experiência de Deus através do Pai da terra, e por isso Deus lhes confiou essa missão, a missão de ser pais.
Eu gostaria hoje, por intercessão de São José, pedir que les ilumine, que les abençoe, que les conceda a sabedoria de São José para tomar sempre as decisões certas, que les conceda a fortaleza também para perseverar em los momentos de dificuldade, que les conceda o ânimo, a confiança para ir à frente a pesar das dificuldades e ser fiéis até o final de suas vidas, que les conceda também o dom da fé para chegar vocês e toda a sua família um dia ao reino dos céus. Parabéns, queridos pais, que Deus les abençoe muito, que São José interceda por vocês e que gostaria de terminar esta homilia com uma bênção para todos vocês, mas de um jeito especial para todos os pais. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Dia dos Pais. Vamos renovar nossa fé na Eucaristia e ser homens e mulheres sempre devotos deste grande mistério da Igreja, que é a presença de Cristo, Deus vivo, em cada Santa Missa e em cada Eucaristia. Que Deus les abençoe.